Como sabem, tenho nos últimos meses conduzido um curso chamado Iniciação à Filosofia com Henrique Weil, que está chegando à sua metade agora. Teremos mais 3 meses de leituras da Lógica da Filosofia, a sua obra-prima. E um dos temas que aparecem nesta etapa de nossas discussões, de nossas leituras, é daquilo que poderíamos chamar de nostalgia do real. Esse é um tema que, por um meio ou outro, né, acabou vindo a me interessar profundamente e que vejo aparecer com muita frequência, ainda que de forma velada, em autores até mesmo improváveis, né, em data mais recente. Mas, em data já não tão recente, nós já encontrávamos esse tema na década de 1950. Michael Polanyi discutiu bastante isso. Ou, mais recentemente, Peter Kingsley tem se dedicado bastante a revitalizar certa ideia de real, do, certa ideia de que o metafisicamente mais alto é aquilo que nos atinge diretamente os sentidos, e que isso já é em si mesmo o que há de mais sagrado, o que é uma ideia para muitos absurda, mas enfim, é isso que ele discute em seu, talvez seu grande livro, seu principal livro, que se chama justamente Realidade. E esse tema aparece também nas meditações de Wilhelm Flusser, ao qual eu queria me dirigir mais diretamente. Já no fim da década de 60, talvez especialmente no livro O Último Juízo, que ficou décadas inédito e só veio a lume há poucos anos. No segundo volume, ele está discutindo, ao fim, o que seriam os termos fundamentais da modernidade, ou as parábolas, ou alegorias fundamentais que descreveriam o desenvolvimento do pensamento, da experiência de mundo na modernidade. Bem, e ali ele está lidando com, já em Nietzsche, com as ideias que ele desenvolveria depois acerca do aparelho e do funcionário. Não é absolutamente estranho, creio, para nenhum de nós, ou pelo menos não deveria ser, né, passadas tantas décadas desde a obra de Marshall McLuhan, ou mais recentemente a difusão da obra de Friedrich Kittler. Bom, não nos deveria ser estranha a ideia de que nenhuma tecnologia inócua, nenhuma tecnologia é indiferente do ponto de vista da deformação ou simplesmente formação, né, informação que ela dá à nossa percepção. Então, a ideia de que um instrumento tecnológico é simplesmente um instrumento é extremamente ingênua. O que ocorre sempre é que, como diria Flusser, o programador, né, que programa, né, um certo programa, um aparelho, é em seguida programado pelo seu próprio programa, né? Nos termos mais técnicos de Flusser, é muito claro que o funcionário, né, passa a trabalhar para o seu próprio aparelho. Então, todo o sistema de mediações que criamos entre nós e a realidade acaba se tornando ele próprio uma montanha de obstáculos que nos separam do real, nos separam do que seria a base de toda a nossa experiência.
Flusser então irá refletir, como eu disse nesse segundo volume de O Último Juízo, ao fim desse volume, sobre o retorno de alguma maneira da morte, da realidade da morte, que seria, no fim das contas, o grande tabu para ele da modernidade. E a invocação da morte ou a atenção até contemplativa que o ser humano endereça a ela faz notar que todas as mediações têm um fim. Né? Que existe alguma coisa que funda a necessidade das mediações, das tecnologias, dos aparelhos, sendo que a própria língua é um aparelho. Né? Do pensamento de Flusser, essa é uma ideia que está logo ali no início, no seu primeiro livro, Língua e Realidades. Por um lado, a língua é algo que, ou seja, a formalidade da linguagem é algo que nos conduz, né, ou até permite a experiência do real. Não irei aqui discutir o quão exata ou verdadeira essa ideia, mas eu certamente acredito que ela tem algo de verdade. Se por um lado a formalidade da linguagem é o que nos permite o acesso ao real, é por outro lado aquilo que formaliza o real e de alguma maneira o transforma numa coisa em si kantiana, né? Podemos dizer dessa forma. Ou seja, não é algo que é totalmente real, não é algo que é totalmente criado, não é algo que está inteiramente submetido à nossa subjetividade, mas é algo que acaba sendo conformado, né, pela linguagem. Né? Então, a filosofia teria chegado a um momento de nostalgia das experiências não mediadas, das experiências imediatas, o que é algo quase utópico nessa altura histórica. Né? Nós não, não somos mais ingênuos, nós não podemos mais viver no universo dado por aquilo que, pela atitude que Eric Weil chama, a atitude da certeza. Parece um simplismo, mas não é, seria apenas longo aqui explicar. Mas o indivíduo que vive na certeza, ele o faz porque ele sequer consegue conceber que exista um outro meio de aproximar-se da realidade que não aquele dado de imediato pela sua impressão direta dessa realidade. Impressão essa que lhe vem, em primeiro lugar, daquilo que é compartilhado na comunidade em que ele vive. O peso das tradições, dos ritos sociais, dos hábitos de sua família e assim por diante. Então, o sujeito vive imerso, ainda muito próximo, muito colado, né, do real. Né? Embora ele não viva mais ainda naquela ingenuidade primitiva dada pelo que vai designa a atitude da verdade, que aí é quando não há sequer uma capacidade de distinção entre si próprio e o restante do conjunto da realidade, uma incapacidade de distinguir entre verdadeiro e falso. Tudo é, por assim dizer, verdade. Tudo está assinalando presença para o aparelho cognitivo humano e, portanto, né, tu não consegues, né, distanciar-se disso, o mínimo que seja. Né? Então, ainda é uma condição muito próxima da animalidade dos demais animais não humanos, etc. Isso aqui não é, no entanto, não supõe que o filósofo, como no caso de Weil, para afirmar isso, adote um ponto de vista evolucionista. Né? Não é necessário, apenas são os degraus da experiência humana, como se desse a base, né, a partir da qual vão se fazendo as diferenciações posteriores. Né? Então, é algo que está aí, por assim dizer, na ordem dos princípios
da percepção e não na ordem temporal, né, necessariamente. Pode também se aplicar à ordem temporal, mas não é disso que se trata. Pois bem, então nós não temos mais essa, vamos dizer assim, essa ingenuidade. E quando nós nos desesperamos com essa capacidade de sermos ingênuos, quando nós nos descobrimos como programadores programados pelos nossos próprios aparelhos e queremos assim forcejar em direção ao real novamente, nós buscamos, como diz Flusser, nos endereçar novamente as coisas enquanto substantivos, né? Então é a busca do substantivo, né? O termo de natureza gramatical que ele utiliza tem, claro, ressonâncias óbvias, né, em filosofia, noção de substância, etc. Mas o que ele quer buscar, né, chamando de substantivo ou de nome próprio, é a coisa tal como ela se anuncia, tal como se a realidade estivesse se inaugurando diante de nós e a coisa nos fizesse uma primeira impressão, né? Como se aquela experiência nascesse para nós como o sol nascesse pela primeira vez no horizonte, né? Algo que vai fazer uma marca profunda e idealmente pura. Hum? Então, dirá Flúcia, na página 358 do segundo volume, repito, de O Último Juízo, Gerações, né, como é chamado, é o nome completo do livro. A Idade Moderna é a idade que se contenta com a barreira. Para ela, é a realidade um conjunto de nomes próprios. Ela se contenta com os obstáculos em relação àquilo que é dado na experiência. E essa experiência, no que está ali dado, a realidade é o conjunto de nomes próprios. Portanto, uma realidade dividida entre sujeito e objeto. Esta é a sua culpa. Ao formularmos a pergunta pela origem do nome próprio, estamos superando a Idade Moderna. A fenomenologia, o existencialismo e a lógica formal são tentativas de resposta, né? E mais adiante, como diz Flusser, ele ensaia a sua própria resposta. Ele diz: o nome próprio surge num ato criativo pelo qual a realidade fundante se articula, né? Ou seja, é uma tentativa de fazer valer não tanto a minha capacidade de articular o real, mas de deixar que sobre mim se imprima uma impressão dada pelo modo como o próprio real vai se articulando, né, segundo a sua própria estrutura, né? Isso que ele chama de realidade fundante, né, e não fundada. O nome próprio é um grito espantado pelo qual o encoberto se descobre a si mesmo. O nome próprio é o ato pelo qual a virtualidade inarticulada se estabelece em realidade. Esse ato primordial criador é ambivalente. Tem dois aspectos. O seu aspecto interno e subjetivo é o pensamento, né? O seu aspecto externo e objetivo é a coisa. Visto assim, estabelece o nome próprio um objeto, né? Então, ainda está dentro, né, dessa dualidade sujeito-objeto de que ele falava, né? Mais adiante, na página seguinte, 359, a esquizofrenia que caracteriza a Idade Moderna reside no fato de ser ela uma procura de adequar os dois mundos sem relacionar essa adequação com o fundamento inarticulado. Então, é preciso que na articulação entre nome próprio e coisa, né, entre estrutura do pensar e estrutura do pensado, né, é preciso que exista um fundo de articulação entre uma coisa e outra que não seja ele mesmo parte desse processo de relacionamento da dualidade. E mais adiante, ele vai falar sobre o que seria uma abertura pré-linguística, né? Como
a tentativa de adentrar em um terreno que ele chamaria de poético, pelo qual a língua seria alimentada por esse patamar pré-linguístico. Ou seja, um aparelho seria posto a funcionar segundo um programa jamais programado, vamos dizer assim, segundo uma realidade que funda tudo mais, mas não é por nada fundada. Uma realidade que é a mediadora de todas as mediações. E ela própria não mediada. Ela é imediata, ela é dada, nos termos que eu estou utilizando aqui para traduzir o que Flusser quer dizer. Mais adiante, na página 361, ele falará justamente desse esforço de superar o pensamento discursivo como sendo um esforço de superar aquela culpa da modernidade, que eu poderia também chamar aqui, como chamei antes, de uma nostalgia, do real. Então, é por essa teoria, ou seja, um último esforço teórico para superar a realidade apenas teórica, que se chegaria a uma nova etapa civilizacional. Uma etapa autenticamente não moderna e não simplesmente pós-moderna. Uma outra coisa. Se digo que é pela teoria que superei o aparelho e reencontrei a concretude, estou dizendo que será pela superação de todos os modelos que reconquistarei o fundo de todos os modelos. Então, mais adiante, a ciência passa a ser um discurso cuja meta é superar o discurso. Faço doravante ciência a fim de destruir a ciência no sentido moderno do termo. Então, essa tentativa de ir até o limite do linguístico, até o limite do discursivo, até o limite do redutível à ciência, será um encaminhar-se para a morte, será um encaminhar-se à falência de todo o discurso e aquilo que ocorre em completa revelia do que queremos, que é dado pela finitude, pela limitação e pela forma mais impressionante que essa limitação adquire para nós, que é a morte. Então, o fim da modernidade é realmente a morte, no sentido de Flusser. O fim da modernidade é centrar-se novamente naquilo que menos depende de nossas mediações, de nossos aparelhos. E o curioso aqui é que essa superação científica da ciência, evidentemente, como eu falei, ela só pode ocorrer em um momento histórico, onde a maré da história já está muito alta, muita diferenciação das experiências mais básicas, muitas categorias, como chama Weil, já acumuladas, por assim dizer, no estojo do filósofo. E dessas categorias, aquela em que se dá essa passagem, ou as duas, vamos dizer assim, em que se dá essa passagem de que Weil está falando, são as da categoria da consciência e a categoria da inteligência, as quais, dando esses nomes, Weil, no entanto, quer dizer coisas que não são sequer vagamente, podem ser tidas como sequer vagamente como pueris, segundo alguém poderia pensar, pelo emprego desses termos, por essas designações. E o engraçado é que o movimento dialético desnovelado por Weil é o de sempre encarar uma certa experiência num patamar, ver o modo como ela se articula em oposição a uma outra experiência, o que leva a uma superação de ambas as anteriores.
No entanto, esse mesmo padrão tripartite aqui irá ocorrer em um nível de diferenciação da experiência humana mais particular, mais elevado, com mais experiência histórica, né? Então, por exemplo, a superação daquilo que seria a etapa retórica da, da consciência humana, quando se desenvolve uma civilização jurídica em sentido próprio, né, que pode se confundir em grande parte com, no Ocidente pelo menos, com o Império Romano, né, e com o uso da lógica, da formalidade do pensamento quase como um esporte social, a superação disso irá ocorrer pela concentração em algo que se pode chamar de objeto. É quando o sujeito não apenas repara no conflito entre aquilo que é a formalidade do seu próprio discurso e aquilo que é o discurso da comunidade, que ele compartilha em alguma medida e do qual ele não compartilha em alguma medida, e busca fazer a mediação entre uma coisa e outra, olhando para um terceiro objeto, que é justamente o objeto, né, ao que não está submetido nem ao meu interesse, às minhas preferências e nem à tradição da comunidade, mas que deve ser, na verdade, a pedra de toque para aferir a maior ou menor adequação entre o pensamento individual e o pensamento comunitário, e ambos frente a algo que lhe serve de medida, né, a algo que daria a própria medida da verdade. Bom, é justamente ao fazer isso que se funda o mundo da ciência, né? E essa, vamos dizer, superação do objeto não será, por outro lado, suficiente, né? Porque ele só dá conta de fazer as mediações, né, da formalidade do pensamento. Mas o ser humano não é mera formalidade do pensamento. O ser humano ele precisa realizar-se de alguma forma, ele tem insatisfações a satisfazer. E isso gera a primeira grande emergência da, vamos dizer assim, da individualidade de cada inteligência, que é a categoria do eu, como chama Weil. É o protesto do indivíduo isolado frente a um discurso que privilegia apenas a formalidade geral do pensamento, que apenas funda as ciências particulares, mas que tem o homem a ver com as ciências particulares se através delas ele não se realiza enquanto indivíduo humano. Então esse primeiro grande protesto leva à emergência, né, do eu, né, que ainda não é inteiramente o eu da subjetividade moderna, vamos dizer assim, mas que traz as marcas do que será a emergência desse eu. Então, e aí, bom, há outras mediações aqui, há outras categorias, seria muito complicado, né, resumir neste vídeo o que tratei ao longo de várias aulas até o momento, né, na iniciação à filosofia com Henrique Weil. Mas o ponto que nos interessa aqui enfatizar é a maneira, o fato de que existe, de um lado, uma superação da mera formalidade do discurso, ao passar da categoria da discussão para a categoria do eu. Mais à frente haverá uma superação ao passar, né, da categoria de Deus, que acaba sendo uma espécie de complemento ou efeito rebote, né, da atitude de quem faz emergir o seu eu e se dá conta de que jamais será capaz de satisfazer todas as insatisfações desse eu. Então emerge uma individualidade, um eu que é esse sim plenamente capaz de realizar-se, que é Deus, né?
Então, assim, se funda a vida religiosa a partir dessa emergência de uma individualidade completa, na qual toda a sua existência corresponde à sua essência, na qual toda a sua satisfatibilidade corresponde à sua satisfação. Bem, quando, no entanto, o indivíduo se vê novamente insatisfeito mesmo com essa individualidade perfeita, né, esse eu divino, o perfeito eu sou, ele então irá, mais uma vez, cair em certo universo de formalidades que com a categoria da condição, quando ele dará atenção a todas essas mediações, ao fato de que tudo o que se processa no real se processa de uma certa maneira, segundo determinadas circunstâncias, já que o próprio eu do ser humano não pode realizar-se plenamente com um simples olhar para a verdade, com um simples olhar para algo que ele próprio projetou na transcendência. Então ele começa a sentir muito intensamente essa distância entre imanência e transcendência, entre o seu eu incompleto e o eu perfeito da divindade, e começa então a reparar ao seu redor onde é que está havendo a falha, né, entre um polo e outro, no trânsito de um polo ao outro. Né? Então ele se vê no mundo da condição, então tudo passa a ser condicionado, tudo passa a ser redutível a aquilo que o gerou. Isso é plenamente o mundo, né, aqui já da ciência, né, em sentido iluminista, né, em que tudo acaba sendo condicionado e, portanto, pode ser arbitrariamente, de modo anódino e impessoal, substituído por uma outra coisa. A ascensão das matemáticas e suas métricas próprias corresponde, portanto, a esse mundo da perfeita permutabilidade de tudo. E o próprio indivíduo é mais um condicionado num universo em que tudo é condicionado. Então, mais uma vez, a personalidade é deprimida. E, e ela tenderá a sim surgir posteriormente com a categoria da personalidade, a categoria a qual darei bastante atenção em algumas das próximas aulas, né, da iniciação à filosofia com Eric Weil. Bom, eu creio que vocês entenderam parte, pelo menos aqui, do caminho que eu percorri. Né? O modo como Weil disse, vai notando. Os vários modos como certos tipos de experiência vão reemergindo. E aquele tipo de experiência ao qual queria me referir aqui, e ao qual Flusser estava de alguma maneira se referindo, é o da emergência da chamada consciência. A consciência ela só pode surgir nesse estado, né, de ingenuidade, de completa perda da ingenuidade, quando tanto o discurso da condicionalidade de tudo, o discurso da ciência iluminista, se mostrou insuficiente frente à realidade pessoal do indivíduo, quanto também se mostrou insuficiente a projeção transcendente do eu perfeito, da divindade. Então, aquilo que Weil chama, né, de retomada, quando você tenta encarar uma experiência que lhe é presente, o fazendo, no entanto, a partir de uma categoria anterior e sem se dar conta disso. Né? É uma retomada. Então, também não é possível a retomada à categoria Deus, né, de alguma forma, mesmo que você seja crente em Deus. A questão aqui não é apenas ter fé ou não, é o fato de que, mesmo tendo fé, aquilo pode não lhe bastar inteiramente. Então não é possível ficar preso à categoria da condição e não é possível também fazer uma retomada da categoria, né, da divindade. Então o ser humano emerge como aquele que se sente o padrão de
aferição de todas as condições. Então, a própria realidade, que era vista como inteiramente condicionada, passa a ser colocada agora sob a luz de, afinal, quais são as condições e qual é a condição fundamental que a faz emergir. Né? E essa condição fundamental seria, né, a consciência. Né? Então, de Ravail, a partir da página 330, não vou dar aqui todas as referências de página, mas é onde passa a tratar da categoria da consciência na edição brasileira de Lógica da Filosofia. O indivíduo, então, ele se percebe que ele não é aquilo, ele não é simplesmente aquilo de que a ciência fala. Né? Ele não é aquilo de que fala a ciência. Né? Ou a fé, ou a filosofia. Ele é aquilo que fala em todas as linguagens. Então, todo esse universo discursivo, ele é fundado na capacidade que o ser humano, de alguma maneira, o articule. Nada do que ele apreende é ele. Ele não é nem mesmo aquilo que apreende, pois assim haveria ainda a aparência de um determinado e de uma determinação, de um fator e de uma função. O que ele é, na verdade? Ele é o ato de apreender. Aquilo que é, só é na medida em que é apreendido. Só é porque é para a consciência. Alguém pode protestar, isso daí é um subjetivismo, quem sabe até mesmo um solipsismo, um idealismo extremamente abstrato. Não se trata disso, não se trata de reduzir a realidade do mundo exterior à realidade mental, mas sim de afirmar a primazia da consciência na experiência total, qualquer experiência. Então, ok, tudo é condicionado, a minha própria realização é condicionada, é mediada, tudo é, nos termos de fluxo, de alguma maneira, aparelho. No entanto, existe algo que aparelha todos os aparelhos e não é aparelhado, é a consciência. Né? Para a consciência, ele dirá mais adiante, a linguagem da ciência é verdadeira, absolutamente, porque decorre do eu sou, e aí ele retorna. Qualquer tese pode ser falsa, a linguagem não pode ser-lo. Ou seja, emprega-se a linguagem para chegar a uma tese. Essa tese pode ser falsa, mas a linguagem que se emprega para chegar à tese, ela tem em si mesma, pelo fato dela ser caminho, pelo fato dela ser um métodos, né, ser, né, o caminho pelo qual eu chego a algo, isso a torna em si mesma verdadeira. Não é que ela não possa ser aperfeiçoada, não é que uma linguagem não possa ser melhorada para desempenhar de modo melhor o seu papel em determinado sistema, mas o fato de que ela em si, enquanto é usada, ela é inquestionável. Então, a consciência, essa aqui, como se fosse a metalinguagem de todas as linguagens, ou a metacognição de todas as cognições, ela é, como diz Vai, consciência antes dos conteúdos, absoluto diante do condicionado. O que ela é? Ela é condição absoluta. E segue ele discutindo muito pormenorizadamente esses fatos. E o que se há de notar aqui, embora ele não trate tanto disso, é que, como eu discutia já na primeira aula, né, de meu curso sobre Weil, ele está fazendo uma alusão que será clara para quem tem um pouco de conhecimento, né, de história da filosofia, tem um pouco de cultura filosófica, mas sem necessariamente, sem precisar às vezes, citar autor, citar livro, citar um termo filosófico que sinalizaria, né, que o objeto de referência dele ali, daquela crítica, daquele enunciado, é uma certa corrente filosófica, é a obra de tal autor, é um determinado livro. Ele não precisa fazer isso. Ele nos leva a ver a atitude filosófica por dentro de tal maneira que se torna óbvio do que ele está falando.
Então, a atitude da consciência, se assim apreendida, se assim bem lida, irá corresponder àquilo que é a consciência transcendental na filosofia de Edmund Husserl. O que ele está falando aqui, de alguma maneira, é a perspectiva fenomenológica, ou pelo menos os rudimentos da fenomenologia. Né? Ou seja, tudo que ocorre é fenômeno. Ah, é verdadeiro, é falso, tem esta causa ou tem aquela causa, pode ser descrito assim, ou assado. Bom, o fato é que foi algo que assinalou sua presença à consciência. Antes de mais nada, trata-se disso. Né? Mostrou-se como um condicionado frente a essa que é a condição absoluta incondicionada, a consciência. No livro programático, no primeiro livro programático mesmo da fenomenologia, que é o Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filosofia Fenomenológica, publicado, se bem recordo, em 1913. Essa ideia, enfim, ela abunda, ela é discutida com algum grau de repetição, infelizmente, aqui e ali, não só nesse livro, em outras obras suas, Husserl acaba sendo um pouco repetitivo, às vezes de maneira proposital e útil, quando ele quer, por exemplo, reenquadrar uma determinada, ele viu uma questão sob um certo ângulo, então ele vai repetir os fundamentos pelos quais ele chegou àquele ângulo, só que agora ele está os repetindo para focar um outro ângulo, né, da discussão. Mas, enfim, das muitas partes em que se pode abundantemente discutir essa ideia de consciência a partir dessa obra, valeria talvez ler, alguém pode se interessar em consultar, o parágrafo 49, que na edição brasileira se inicia na página 114 e tem o título de A Consciência Absoluta como Resíduo do Aniquilamento do Mundo. Né? Ele passa a discutir aqui mais adiante a ideia de epoqué, né? Que eu não irei discutir aqui adiante, no momento não levaria adiante. Mas, enfim, na página 116, ele diz: a despeito de todos os discursos que falam, certamente com bom fundamento de sentido, de um ser real do eu humano, de seus vividos de consciência no mundo e de tudo o que a ele pertence em termos de nexos psicofísicos, a despeito disso tudo, está claro, portanto, que a consciência, considerada em sua pureza, né, está aqui em itálico, entre aspas, tem de valer essa consciência em sua pureza como uma concatenação de ser fechada por si. Esse vocabulário muito técnico, né, de Husserl, né? Uma concatenação de ser fechada por si, como uma concatenação do ser absoluto, né, no qual nada pode penetrar e do qual nada pode escapulir, que não tem nenhum lado de fora espaço-temporal, não tem nenhum fora para a consciência, na qual se dá o ser absoluto. E não pode estar em nenhum nexo espaço-temporal, que não pode sofrer causalidade de coisa alguma, nem exercer causalidade sobre coisa nenhuma, supondo-se que a causalidade tenha o sentido normal de causalidade natural, enquanto relação de dependência entre realidades. Ou seja, então, o ponto de referência absoluto é a consciência. É frente a ela que o ser se manifesta em sua totalidade, é frente a ela que se pode ter qualquer ideia de absoluto. Bom, Husserl irá, na sua filosofia, já aqui começar a desenvolver a coisa em um sentido um pouco idealista. Mas o que fica claro aqui, e o que Varl discute também, em grande medida, é que é na consciência que se dá não apenas a ciência, mas a ciência da ciência. É nela que cada ciência, por mais perfeitamente articulada que seja,
revela-se incapaz de fundamentar-se a si própria. É nela que, como diria Flusser, é a partir dela que nós podemos fazer um movimento de ir em busca da coisa, né? E não apenas ficarmos presos aos nomes próprios, aos substantivos já muito conceitualizados das ciências particulares. Então é através dela que se irá buscar, né, a metaciência. Então a consciência, ela é vamos dizer assim, do ponto de vista husserliano, a meta-existência de todo o conhecimento. Né? É nela que todo o conhecimento terá de ser assinalado e potencialmente será justificado. Né? E, embora isso já seja um movimento, né, possa, né, não é que seja, possa corresponder a um movimento de cura daquela culpa da modernidade, como diz Flusser, ou possa cumprir o papel de responder a, como eu dizia, aquela nostalgia da realidade, de buscar, né, algo que está fora ou por baixo de todas as ciências. No entanto, a consciência, como mero eu transcendental, também irá revelar-se carente de conteúdos objetivos. Então, o que levará à necessidade de afirmar um conhecimento próprio e dedicado de tudo quanto existe, e não apenas o metaconhecimento, o que assinalará a passagem para a categoria da inteligência, a qual, por sua vez, né, assinalará por suas carências quanto à realização do indivíduo, né, assinalará a passagem para a categoria da personalidade. O que, enfim, irei discutir, né, com maior, espero, rigor e maior quantidade de detalhes nas aulas vindouras desta leitura guiada e comentada e, vamos dizer assim, culturalizada em sentido amplo, né, já que eu tento sempre situar as reflexões de Henrique Weil frente à história da filosofia, frente a certos problemas que temos hoje, problemas que me interessam particularmente, como esse que estou falando agora. Mas para efeito da pequena discussão, né, delineada aqui neste vídeo, basta dizer que todo esse movimento de olhar para fora das ciências ou até mesmo buscar completar a consciência como ciência das ciências, como metaciência, tudo isso como um movimento de endereçar-se às realidades mais incondicionadas, mais imediatas, né? Tudo isto transcorre apenas se recuperarmos em grande medida aquilo que Weil chama de categoria da personalidade, né? Mas que agora para nós já surgirá como categoria, porque ela já tem uma certa fossilização na história da filosofia, que eu não vou discutir agora, na obra de determinados autores, mas ela precisa responder a nossos problemas hoje. Então, o problema do retorno ao real é indistinguível em grande medida do problema da redescoberta da pessoalidade. E, bom, há muitos meios, né, de meditar a respeito disso e até mesmo encetar caminho, né, na direção dessas duas metas. Mas o que importa no momento
não é que a minha solução ou daquele, deixa ou daquele autor faça mais sentido, mas que mais pessoas tenham consciência de que esse problema existe, há pessoas se dedicando a ele, há tem uma certa urgência em fazê-lo. Acho que muitas das respostas que se tem dado a certa crise da experiência moderna ou pós-moderna, ou como queira chamar, como certas revitalizações do cristianismo ou certas ressurgências do paganismo ou respostas de escolas filosóficas já bem estabelecidas como o tomismo, né? Então, temos toda uma produção filosófica neorrealista que eu acho muito inadequado. Eu acho que realismo é apenas um lado do problema numa briga com o idealismo e ambos acabam sendo engolfados no que eu chamaria de categoria da condição. Então, ou seja, nós temos movimentos difusos na teoria literária com Hans Ulrich Gulbrecht de ir nesse sentido, na fenomenologia com Jean-Luc Nancy fazendo algo nesse sentido de buscar uma nova articulação das bases da experiência real. Temos, então, ou seja, é um movimento marginal, mas que vai se assinalando aqui e ali, né? E é bom que você que me assiste, me ouve, tenha uma certa noção de que isso vem acontecendo, né? E pergunte se isso não é interessante, né, para você. Beleza? Bom, espero que isso aqui tenha sido de alguma utilidade, algum valor para vocês. Eu sigo com o meu curso de iniciação à filosofia com Henrique Weil. O plano é cobrir em 6 meses a leitura e comentário dessa extensa obra, né, Lógica da Filosofia, publicada em 1950. Há outros vídeos aqui no canal a respeito, né, desse projeto, dê uma olhada. Nós estamos no meio do projeto, né? Chegamos a 12 aulas ao longo de 3 meses, teremos mais 12 aulas ao longo dos próximos 3 meses. Na verdade, já estamos iniciando agora. E estão disponíveis as gravações das aulas anteriores, então não é tarde para você iniciar, para você se inscrever no curso, caso assim queira. Há um link na descrição com detalhes a respeito, e fico ao dispor para tirar qualquer dúvida. Tá certo? Até breve.